E aí galera, aqui é o Léo Miranda. Hoje a gente vai criar uma REST API com Go. O REST API é uma forma de comunicar do front-end com o back-end e é uma das mais utilizadas hoje na web. É utilizado o protocolo HTTP para isso e vamos ver como é que isso fica no Go. Vamos criar aqui, chamar, sei lá, API Léo Miranda. API Léo Miranda, vamos dar um code aqui. Eu vou criar uma pasta dentro dela que é uma API. E dentro dessa API eu vou criar um arquivo main.go. E a partir dele a gente sempre tem que falar que esse é o pacote principal e a gente sempre tem que ter uma função main, como já tinha explicado em outros vídeos. A gente vai utilizar um pacote do Go que é o HTTP e para informar a primeira rota aqui, a gente vai usar um random func para falar qual que é a rota e qual é a função que vai executar quando bater nessa rota. Então aqui primeiro eu vou colocar /users, que é a rota que ele vai bater, e depois eu vou criar uma função chamada getUsers. Vamos implementar essa função, então essa função que é pedida aqui, ele pega essa função aqui, esse tipo de... Ele espera esse tipo de função, então com um response writer e um request. Então aqui eu vou criar getUsers, vou criar o primeiro parâmetro que é só w, que é o writer. Então ele vem de pacote HTTP, response writer, não, eu acho que é só writer. Não, response writer, não é ponto response writer. Ok, e um R que vai ser o retorno a request. Então a gente já tem response e agora falta o http.request. É isso aí. Essa é a função. Basicamente aqui eu já setei um endpoint e uma função que executa esse endpoint. Depois disso, eu vou criar uma informação aqui para o meu log não ficar vazio, que é API is on, sei lá, 8080, que é a porta que eu vou subir essa API. Então eu vou primeiro meter um log fatal aqui. É bem comum a gente utilizar esse log fatal no retorno do HTTP, que é se a API não subir, a gente quebra o serviço. Então ele dá um listen and serve, e ele vai ficar esperando alguma coisa se bater nessa porta 8080. Então eu vou 2.8080. E aqui a gente passa normalmente um provider, alguma coisa que vai tratar essa API. Porém aqui a gente está utilizando o pacote raiz do Go, então a gente pode utilizar aqui new. Você vai ver aqui que ele recebe um handler aqui, que seria, por exemplo, uma outra biblioteca para fazer essa parte de HTTP. Então aqui a gente já tem a API em pé. Basicamente eu vou criar um retorno aqui só para a gente ter uma resposta e conseguir ver lá alguma coisa, né? Então eu vou pegar setar o header, falar que ele tem o content type, que vai ser application JSON, basicamente para setar o header de retorno como o JSON e ficar mais formatado lá. E depois a gente vai utilizar do pacote JSON que está dentro do Go, um encoder, aqui, new encoder, setar qual que é o encoder, então onde que eu vou escrever isso, vou escrever no response do HTTP e qual que é o dado que tu quer retornar. Vou criar aqui um user, uma estrutura, né? Struct, com, sei lá, id, int e name, que não precisa ver, string, ok? E eu vou retornar aqui para ele um users, então user, que vai retornar esse ID dele aqui, e o name como, sei lá, Leonardo. Ok, sou super criativo.
Tá, então a gente vai dar um go run, vamos ver se vai rodar esse código aqui. Primeiro eu tenho que entrar na pasta, né, cd API, go run. Então beleza, ele está na página, nessa página, vou abrir aqui o navegador, localhost 8080, users. Beleza, ele não recebeu nada, vamos ver por que ele não recebeu nada. Lembrando que aqui, ó, a gente tem que setar a primeira letra com maiúsculo, porque como a gente está usando o JSON, e esse JSON vai utilizar essa estrutura num lugar que não é esse pacote, então a gente tem que deixar essas funções exportadas. Então normalmente a gente até utiliza esse ID aqui com as duas maiúsculas, então ID tudo maiúsculo e o name só a primeira maiúscula. Então provavelmente é por causa disso. Vou derrubar o serviço, subir de volta. Vamos ver se é isso aí mesmo que rolou. É isso aí mesmo. Uma outra forma de a gente implementar aqui e não deixar ele em maiúsculo, né, no retorno, porque às vezes é feio, é a gente informar aqui como que a gente quer a formatação no JSON. Então eu coloco aqui um ID e falo que aqui vai ser um name. Então quando ele formatar para JSON, ele vai receber aqui. Primeiro eu preciso derrubar o serviço, né? Como o Go é compilado, então a gente sempre tem que derrubar o serviço para reiniciar. Então beleza, aqui ele mudou o ID e o name para um formato mais acessível para o JSON. E é basicamente isso. A gente criou uma API aqui que retorna uma lista de usuários, né? Então aqui eu poderia colocar vários outros usuários e isso poderia estar vindo de um banco, né? Vou formatar melhor aqui, vamos ver. Aqui. Sei lá, vou colocar o nome do meu cachorro aqui. Ozzy. Então, show. Eu estou gerando agora uma lista de serviços. Aqui a gente poderia, como eu falei, estar batendo no banco de dados para receber toda essa lista e retornar para o usuário. Só que a gente tem um problema aqui. Eu não estou verificando se o método que eu estou recebendo é get, ou post, ou put. Então, para você que não entende sobre o REST API, a gente tem vários métodos e cada um desses métodos identifica o que o front-end quer fazer no back-end. Então, post normalmente é para fazer uma criação de alguma coisa, a parte de put é para editar campos, patch é para tu editar um campo em específico, a parte de delete para deletar e a parte de get para buscar algum dado. Então aqui a gente deveria setar nesse endpoint que eu estou só querendo buscar. No pacote principal do Go a gente vai fazer dessa forma aqui. Eu vou pegar o request que ele me mandou, vou dar uma olhada no método dele. Method. Se for diferente de get, a gente retorna cedos aqui e dá um erro. Okay? Então eu posso dar aqui um http.error, passar qual que é o writer, que é onde eu vou responder isso, e eu vou colocar http.statustext e vou dar um status method not allowed, que é método não permitido, né? E http aqui também método status methods not allowed. Status method not allowed. Isso aí. Show. Era pra estar funcionando. Por que aqui não tá dando? Porque não tem um request, né? Mas aqui a gente pode nomear de request. Vamos ver. Princípio. Vamos fazer o seguinte. Em R mesmo. E é isso. Basicamente eu estou verificando se esse método é o get, senão eu estou retornando que esse método não é permitido. Então, se eu utilizar uma outra ferramenta, por exemplo o Postman, para fazer isso e enviar via post, ele vai dar o erro. Para fazer verificação melhor, eu vou fazer o seguinte, vou mandar que eu estou esperando o post e eu vou dar um F5 aqui. Primeiro eu tenho que derrubar o serviço, né? E eu vou dar um F5 aqui e ele vai falar method not allowed. Só que isso aqui não é uma forma muito legal de ver, né?
Existe outra forma, que é utilizando uma outra biblioteca agregada à parte nativa do Go, e vai ficar muito mais visível de entender como que a gente tem um ganho de performance, para não deixar esse if toda vez que tu vai criar essa função e informar por esse lado. Porém, antes disso, a gente vai criar uma pasta aqui chamada client. Opa, client não, né? Rename client. Ok, vamos ver se tá fora. Criar um arquivo aqui dentro, main também, .go. Dentro desse pacote, que também é o pacote, esse arquivo é o arquivo principal desse pacote, né? Vou criar a função main e basicamente aqui agora a gente vai criar uma request para buscar aqueles dados. Então, também dentro do pacote HTTP a gente vai ter esse método, então eu vou receber dele um response e um error. Uso o protocolo HTTP.get e eu só tenho que falar qual que é o endpoint que eu estou buscando. Vou buscar aqui, colocar aqui ele inteiro, né? E agora eu vou dar um salvar para ele importar, né? Então o método HTTP está dentro desse pacote net, né? E agora eu vou verificar se não deu nenhum erro, né? Erro diferente de new, como eu tinha falado em outros vídeos. A gente sempre vai fazer essa comparação, pelo menos quase sempre a gente vai fazer essa comparação dentro do Go para ver se nenhum erro aconteceu. Eu posso dar um error aqui, ó, para ele dar qual foi o erro que a API retornou. E dar um return cedo, para que não execute o que eu vou colocar para baixo. Então eu vou verificar aqui que se a resposta for status code diferente de 200, que quer dizer que deu sucesso, status code de 200 é sucesso, eu vou dar um fmt.print ln, vou chamar de, sei lá, not success, sem sucesso, e vou dar um response com o status code, tá? E também dou um return cedo. Ok, eu tratei dois tipos de erro, né? Alguma coisa que pode ter dado no endpoint, não sei exatamente porquê, e o outro o endpoint funcionou, só que ele me retornou um status code que não era o que eu precisava. Se isso tudo deu certo, não tem nenhum problema. Agora, o que eu vou fazer é ler a resposta, o que tem no body, e aí para isso eu vou precisar de um pacote chamado IO, e eu vou dar um read all, e tentar buscar aqui o que tem dentro do body dessa requisição. Vamos verificar. Então, se eu salvar aqui, ele vai pegar, né? O IO é dentro do pacote principal do Go, né? Um dos pacotes principais do Go. E aí eu preciso dar um unmarshal. Basicamente, quando eu faço essa requisição, o que eu recebo aqui é uma estrutura em byte. Então, eu tenho que pegar essa estrutura em byte e transformar ela numa estrutura de Go. E para isso, primeiro eu preciso ter qual que é o tipo que eu estou querendo receber, qual o tipo que eu pretendo receber dessa função. Então eu vou criar aqui em JSON.unmarshal, ok? E eu vou passar qual que é a função que eu estou esperando. Então eu vou criar uma variável aqui de resposta, response, que vai ser um aglomerado de user, ok? Que é o que a gente mandou lá. Estou esperando que ele me dê, tipo, uma galera aqui. Então eu vou também dizer que essa é a função que eu preciso enviar para ele. Vou pegar o body que ele está lendo e passar como um ponteiro essa variável. Então o que vai acontecer é que aqui ele vai me dar um retorno. Note que eu aqui não dei ponto porque eu já setei a variável aqui no começo. Como ela é o mesmo tipo, eu não preciso dar os dois pontos aqui de novo, ele até vai dar um erro. E eu verifico de novo se esse erro aconteceu, se ele é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, vamos dar um print ln aqui, erro ao recuperar dados. Não vou colocar em inglês não. E basicamente eu vou colocar o erro aqui que deu. Ok, e dá um return cedo de novo.
E aí, caso ele tenha conseguido dar uma Marshall, que foi recuperar esses dados em byte e transformar, porque ele precisa receber um byte aqui, né? E transformar nessa estrutura aqui que eu estava esperando, eu vou dar um print nessa estrutura. Então, fmt.println e eu vou dar o play no result, na verdade, response, que eu coloquei o nome, né? Show. Basicamente, a gente está fazendo o seguinte. Bato naquele endpoint, verifico se não teve nenhum erro nesse get. Talvez eu tenha um erro de internet aqui. Aí eu tento verificar se o status code é o que eu estava esperando mesmo. Então eu estava esperando 200. Se não for 200, já estoura e fala que não deu. Depois ele tenta ler o que tem no body dessa requisição, o que ele recebeu de retorno. E aí, a partir disso, o que eu faço é setar uma função, uma variável, que é a variável que eu espero de retorno, enviar o ponteiro dela, para que lá dentro do Marshall ele consiga popular isso, e após popular, essa mesma variável vai poder ser utilizada aqui para dar resposta. Caso dê algum problema, por exemplo, o dado que eu recebi não é esse daqui, ele vai dar um erro aqui, estourar um erro e vai parar. Então vamos ver se funcionou. Vou dar aqui já está até executando. Basicamente só preciso criar um outro canalzinho aqui, né? Entrar dentro de client e dar um go run e ver se ele vai dar 405. Por que 405? Porque, se eu não me engano, a gente tinha deixado como post aqui e não tinha reiniciado. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Show de bola, ele conseguiu fazer tudo. Então ele foi lá, fez um get, né? Ele recebeu essa função, deu 200 provavelmente, porque ele não deu, estourou o erro, né? Conseguiu recuperar o dado e ele ainda printou o dado aqui pra gente, que é o que a gente recebeu lá na API. Bom, aqui a gente já conseguiu ver coisa pra cacete, né? A gente já viu como fazer uma REST API, já viu como consumir uma REST API. O que eu vou dar aqui de extra é como utilizar de uma forma melhor essa REST API para não utilizar o pacote principal do Go. Ele é um pacote muito bom e muito completo, porém, em alguns momentos ele pode ser básico demais ou ter que escrever código demais. Para isso, a gente tem um pacote chamado Mux, que soluciona vários desses probleminhas pequenos que tem no pacote principal. E ele é um pacote leve e muito útil para a gente utilizar. Então, eu vou fazer uma implementação com o Mux aqui. Beleza, vou criar uma pasta aqui, API-Mux. Ok. Criar um arquivo main.go. Ok, package main func main. Aqui, ok. Só que agora a gente precisa, diferente dos outros, setar um Go Modules, né, para poder instalar essa outra biblioteca, que é o Gorilla Mux. Então, vou dar um API aqui, API Mux, ok. Vou dar um Go mod init API, API só. Acho que API nem sei se vai funcionar, porque é um nome bem específico, né? Mas beleza, vamos lá. Criei a API. O nome do pacote é esse daqui, ó. Go get, dar um "-u" e chamar esse pacote. Então ele vai tentar instalar. Beleza, instalou. Agora a gente vai ter que criar um Mux Router para inicializar o Mux. Eu acho que aqui não vai ser tão bom o lint, então o que eu vou fazer? Vou abrir esse processo em outro lugar. Show. Que daí vai ser melhor para nós. Acho que eu não tinha salvo lá no outro. Vou salvar aqui. Que bonitinho. Show. Então eu vou inicializar o Mux. Ele já conseguiu importar lá. E eu vou dar um new router. Ok? Inicializei o roteamento dele. E aí eu vou fazer muito parecido com aquele que a gente fez lá. Então, vou até pegar aqui, ó. Você vai vir aqui. Só que não vai do pacote HTTP, né?
você vai utilizar o pacote Mux Router, ok? O Get Users a gente não tem, mas eu posso pegar ele aqui. Vai ser exatamente da mesma forma. Só que isso daqui a gente não vai precisar informar, porque dentro desse daqui a gente vai ter um outro ponto que é informar qual é os métodos que ele pode bater aqui. Então eu vou falar que nesse cara aqui, para executar essa função, eu preciso que o método seja get. Aqui ele está dando erro por causa do estrutura, né? Vou colocar essa estrutura aqui. Show, parou de dar erro. E, bom, a gente já fez aquela parte e agora eu preciso colocar o listener, né? E é aqui que vem aquele negócio do new aqui. Aqui eu vou ter que passar o Mux Router. E aí, beleza. Só para informar que a REST API está em pé, vou colocar esse carinha aqui. Então, uma das ideias dele, uma das coisas que ele facilita a gente é integrar e colocar logo na chamada da rota, na criação da rota, qual é o método que ela está disponível para ser executada. Então, deixa eu só ver se aqui está rodando, né? Então eu vou rodar aqui para ver se não deu nada de errado. Beleza, subimos, né? Pode ver que não tem mais aquele código que verifica dentro da função, é logo na inicialização da rota. Eu vou pegar o cara que está fazendo a parte do client, né? Que não é esse. Client. Show. E eu vou dar um go run no client. E show, mesmo resultado. Você pode notar que aqui a gente tem duas APIs diferentes, né? Mas a única que está executando é essa daqui. É um pacote super pequeno que entrega, além dessas funcionalidades, muitas outras, mas eu acho que essa no começo, a primeira coisa que tu vai estranhar é ter que fazer uma verificação do método dentro da função, e não aqui na inicialização. Um dos pontos que eu gosto bastante do Mux é que ele é simples e ele utiliza essa metodologia de, na hora de inicializar a rota, já informar qual é o método que está disponível para aquela rota. Então é isso. Basicamente, esse é um pouco do que tu precisa saber para criar uma REST API com Go. Existem outros frameworks para utilizar para a criação de REST API, como o Echo. Porém, o Mux ele já é completo o suficiente para tu criar uma REST API bem robusta. E aí isso vai depender também sobre a arquitetura e como tu vai disponibilizar essas rotas, essas interfaces de comunicação para que a gente tenha uma API extremamente performática, extremamente legal. É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. Se gostarem do conteúdo, curtam, se inscrevam. Eu tenho alguns outros conteúdos para lançar nos próximos dias. Então, fiquem ligados aí e valeu, até a próxima.